A paz do Senhor a todos. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada. Não importa qual horário, qual dia que você vai ouvir ou vai assistir essas palavras. O segredo é você botar em prática. Você botar em prática as direções do Senhor e com certeza não tem como você não vencer. Não tem como você não sair das dificuldades, das situações que te oprimem, te faz chorar. Então há um Deus poderoso que está comigo e está com você, com todos aqueles que acreditam, independente da sua religião, não importa qual a sua religião, qual o momento que você escolheu agora de vida ou está, mas é entre você e Deus. Estou aqui só para dar a palavra, fica aí tranquilo que jamais vou aqui me passar para falar mal de religião, nem desprezar ninguém, porque Deus não despreza ninguém, Ele não faz acepção de pessoas. Então você que está a ouvir aí do lado, não sabe que canal é esse, é TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam, que é um lado empresarial e um lado produtor do Simples Céus aqui. Vamos com a palavra, você que tem aí o que apresentar, como sempre, apresente diante de Deus. Depois vamos para a batalha, vamos para a guerra, porque a peleja é de Deus e a guerra é de Deus. Copo com água, garrafa com água, seja o que for, aí com uma atitude de fé. Põe aí as contas atrasadas, tudo, cartão de crédito, cartão de débito, seja o que for, causa de justiça, de trabalho, seja também de pessoas que estão lá no presídio, para que Deus transforme e tire ele de lá, em nome do Senhor Jesus, saia de lá diferente e com certeza para a glória de Deus, o nome de Deus será glorificado e exaltado. Ele me deu a palavra agora pela manhã, aleluia, e guarde no seu coração João 14, versículo 5. João 14, versículo 6. Versículo 6. João 14, versículo 6. Diz assim: Eu sou o caminho. Diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então aqui já fala Jesus dizendo para aqueles discípulos, está dizendo aqui para mim e para você, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui tem dois termos diante de Deus, porque Deus não tem embaraço, né? Jesus não tem embaraço para ninguém, ele instrui, porque ele é enviado pelo Pai e com a direção do Pai, com a direção também do envolvimento do Espírito Santo, ele com sabedoria soube instruir pessoas que passaram por ele, como hoje ele nos instrui para poder também passar para você, como eu estou aqui passando para você. E aqui fala de duas formas, fala do lado espiritual e do lado material. Fala do lado espiritual, que é o lado da salvação, para que nós podemos se entregar a Jesus, e fala também do material. Então, os dois lados não estão excluídos pelo Senhor, né? Porque aqui fala de duas formas que você busca a salvação no Senhor, em Jesus, e busca também diante dele o que você quer resolver, as situações, problemas, dificuldades, né? E a Bíblia diz que ele é o mediador, ele passa para o Pai, por isso tudo se diz a palavra em nome de Jesus, mas se passa um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eu já expliquei antes, quando a gente fala Deus, a gente está falando de Jesus e do Espírito Santo, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode discriminar, não falando de um de cada um, porque se fosse assim nós falaria deuses, mas nós falamos Deus. Deus é uma palavra só, que fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a qual o Filho está à direita do Pai. Então, quando aquele ordenou para aquelas palavras, e dizendo aqui que não há outra instrução, não há outro caminho para que você obtenha a vitória, para que você obtenha a salvação, o único é Jesus. Ele fala aqui que nada é impossível diante dele. Nada pode chegar a ele que você não possa, aleluia, recorrê-lo, que ele não possa resolver, e também no lado espiritual, a qual o homem toma decisão. E a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência.
Deus fez o céu para todos. Fez o céu para todos. Não fez para que o homem fosse para o inferno, nenhum ser humano para o inferno. Deus não fez o inferno por ser humano. Mas a ida do passaporte, qual é? É nós se entregando a Jesus. Quando a gente se entrega a Jesus, a gente passa a ser filho de Deus. Como uma forma que a gente ainda não se entrega, isso a gente não está excluído das bênçãos de Deus aqui na terra. Eu quero bem informar e instruir você, independente de religião, e que a pessoa chega a buscar socorro, chega a buscar vitória no Senhor. Ele não faz acepção de pessoas, ele não despreza, ele não faz acepção de religião. Quando o homem recorre a ele, com certeza, ele socorre, dá vitória, ele faz justiça. Para isso ele diz que ele é pai de órfão, juiz de viúva, socorre o injustiçado, todos aqueles que muitas vezes estão oprimidos, seja pelo que for, pela doença, por problema difícil, por problema de pessoas também a perseguir, pessoas infelizmente que não procuram ter paz, mas por onde não vê paz, quer muitas vezes nos afrontar, muitas vezes quer tirar nosso sossego, e a gente não quer entrar na dele, mas com certeza há um protetor, há uma justiça diante desse céu, que é o Senhor. E aqui Jesus é o mediador para tudo, porque ele não faz, assim, um caso, assim, uma acepção. Não é uma forma de forçar, mas destruir. Porque aqui fala de dois lados. Porque se eu fosse falar de um lado só, seria de uma limitação. E aí eu estaria falando de homem. Eu estou falando de Deus. Que Deus não é limite. Deus fala aqui de uma forma que existe para os dois lados. O lado espiritual, o lado de salvação e o lado material. Mas a Bíblia também diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque Deus quer todo mundo, ser humano, bem. Como você está chegando aí, vai resolver todas as causas quando a gente for orar. Tudo vai ser resolvido. Independente de cristão ou não, não importa qual a religião. Mas quando a gente chega a Deus, numa união só, sem preconceito, porque o Senhor não tem preconceito de nada. Quando a gente chegamos a Deus junto, numa união só, para buscar socorro, para buscar resposta em Deus, com certeza ele dá a resposta, porque ele quer ver todo ser humano bem. Mas quando nós conseguimos nossos objetivos, cada um de nós, eu tenho aqui que falar a verdade, nós temos que refletir para podermos ver o que escolha, se a gente só quer viver o material. Porque é claro que ele não vê bem, quer nós comemos bem, quer nós pagando as contas da gente, vivendo tranquilo, não quer viver ninguém aperreado, não quer ver ninguém morando debaixo de uma ponte, não quer ninguém morando embaixo de uma barreira a querer cair por cima dele. Deus não quer isso para ninguém, para nenhum ser humano. Deus quer o mal para ninguém. As próprias pessoas, às vezes, por suas maldades, é que colhe aquilo que planta. Porque quando as pessoas más, ele com certeza, antes de partir dessa terra, se ele não mudar, ele vai pagar o preço, sim. Porque Deus faz diante dos olhos de todos mostrar a justiça dele. Existem pessoas que de todo jeito quer ser má a todo tempo, né? Chega às vezes às velhice, mas ainda continua com a perversidade. E antes dele chegar a isso, Deus toma providência e faz isso diante dos olhos de todos. E com certeza a pessoa vai colher o que planta. Mas aqui fala do Senhor Jesus, que todo aquele com humildade chega a ele, ele não despreza ninguém. Por isso ele disse sua palavra: todos aqueles que vêm a mim, lá jamais lanço fora. Mas todos aqueles que chegam a mim, jamais volta de mão vazia. Então, de todo jeito, a pessoa tem resposta. Então, há uma salvação diante de Deus. Aqui, quando fala aqui, ó, no versículo, capítulo 3, aqui no capítulo 3, diz assim, capítulo 3, versículo de João, versículo 21. 21 é bom a gente estar aqui, na verdade, eu estou instruindo você, eu não estou aqui forçando ninguém. Eu não estou aqui oprimindo, que jamais meu papel aqui não é isso, mas justamente com amor instruir você, porque Deus quer que a gente instrua, Deus quer que a gente fale a verdade. Aqui em João 3, 21 diz assim, ó, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Então, dizia aqui, quem pratica a verdade chega à luz para que se manifeste o poder de Deus
nas nossas vidas, o poder de Deus para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga os objetivos que vêm do Senhor. Aleluia. Então, aqui já dá uma forma de praticar e falar a verdade sem oprimir ninguém, sem forçar ninguém, porque o Senhor diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus, pelo amor do Senhor. E Ele tem amor, Ele tem paciência, como fez comigo. Eu tive muitas vitórias diante do Senhor, eu não era cristão, recorri a Ele nos momentos difíceis, nos momentos que onde eu não via saída, e sem entendimento, nem de saber orar, nem entendimento de alguém me instruir, como hoje eu estou instruindo você. Mas mesmo assim eu sabia que havia um Deus, como hoje tem, havia um Deus que poderia me tirar daquela situação, e eu sem saber orar, sem saber como me comportar, mas deu um grito de clamor que alguém podia não ter entendido, mas ele entendeu e me deu vitória, me deu resposta, quando ele está dizendo também para você que vai te dar resposta, vai te dar tua vitória, o que você vem buscar aqui, mas ele está ensinando a você como recorrer à vida eterna, porque depois dessa vida aqui, nós temos duas vidas eternas. Temos uma vida eterna ao lado do Senhor e tem a vida também eterna ao lado do sofrimento, que é ao lado do mal, né? Ao lado do mal, no caso assim, é lá no inferno. Não estou dizendo que você vai para lá, eu estou dizendo assim, explicando que dos lados, ao lado a vida eterna no céu e ao lado da vida também eterna no inferno, ao sofrimento. E Deus não quer nenhum ser humano indo para lá. Para isso ele tem paciência, ele instrui, porque o legado, eu tenho que falar a verdade a você, quando a gente nasce, é escolhido pelo Senhor, por isso ele diz que dentro do ventre que escolheu você, e com certeza nós somos escolhidos antes de se tornar, né? Antes que houvesse vida, ele já sabia quem era você e quem era eu. Ele já tinha tudo preparado para que a gente hoje está aqui. Mas nós fomos, no nosso nascimento, eu vou explicar a você, somos formados como uma criatura. E pelo decreto da lei de Deus, a gente passamos a ser filho como a gente chega a se entregar a Jesus. A gente se entrega a Jesus e com certeza passamos a ser filho de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não estamos juntos numa mesma aliança aqui na terra, de conseguir vitória, de conseguir resposta diante do Senhor. Como aqui eu faço oração, com certeza que ele não faz uma troca. Por isso eu sempre explico, ele não diz, se entrega a mim que eu vou lhe dar vitória. Se entrega a meu filho para que vocês tenham vitória. Não, ele dá vitória. Nós corremos em nome de Jesus, oramos e com certeza conseguimos. Que isso é o legado do Senhor, é o amor do Senhor. Para isso ele deu seu filho unigênito por todos nós, né? Por todos nós. Então ele não fez acepção de pessoas, mas se existe uma legalidade para a gente ser filho de Deus, e isso não é de dia para noite, ele tem paciência para isso há um tempo, né? Porque depois dessa terra aqui, Jesus vem buscar o seu povo. Qual o seu povo? É aquele que escolhe a ele, escolhe Jesus, né? Não é um povo que no exemplo assim, ele quer dizer assim, como ele disse seu povo, ele não está fazendo acepção de pessoas, não está fazendo acepção de religião. É que todo aquele que recorre a Jesus reconhece como filho de Deus, e com certeza nós passamos a ser filho também. E isso é para todos seres humanos, seja qualquer uma religião, que chegue ao Senhor com humildade, reconhecendo que precisa mudar, não é para alguém, não é forçado, mas sim para Ele, para Jesus, para o Pai também, que se diga a glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E aqui diz aqui em João capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos, veja como Deus fala bem explicadamente,
sem exceção de pessoas, sem desprezar ninguém e sem humilhar ninguém, sem falar mal de religião de ninguém. Mas ele diz para todos, olha, mas para todos, quanto receberem dele o poder de serem feito filho de Deus. De serem feito o filho de Deus, tá vendo? A saber, aos que creem no seu nome, a qual são nasceram do sangue, e não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Tá vendo? Como seu filho, ele deu seu filho por todos nós, para que nós tivemos uma vida com abundância. Por isso a Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então ele está dizendo, eu estou lhe dando hoje vida e vida com abundância, e assim você decida. Não é nem por força, nem por violência, é por você refletir. Tudo que você vem buscar aí, você vai receber, mas aqui ele está instruindo você sobre a vida eterna, porque ele não quer perder ninguém, ele não quer perder eu, não quer perder você. Então é necessário que a gente reflita, não importa quem você é, não importa qual a sua religião, no que aqui Deus não está fazendo acepção de pessoas, não está desprezando ninguém, nem estou aqui, estou na direção de Deus, falando com amor, com carinho, que Deus quer que a gente fale assim, e jamais me mostrar que eu sou melhor que você, dizer que eu já estou salvo, não, eu tenho que fazer por onde? Andar na lei do Senhor, existe uma lei do Senhor, né? Não é aqui só chegar aqui e falar, mas sim seguir a lei de Deus para que ele possa me usar com autoridade e usar com respeito, usar com amor, sem desprezar ninguém, como eu estou aqui, com cuidado, sim, da essência do Espírito Santo. Um homem a qual, assim, não tenho esses estudos, né? Como já disse já lá atrás, que eu já fiz até só a 5ª série, por dificuldades de poder ajudar minha mãe, tive que trabalhar, mas aqui ele está me se utilizando de mim, porque ele diz que todo aquele que tem um coração quebrantado e humilde, ele usa, ele prepara, dá sabedoria, ele está me dando sabedoria. A sabedoria dele não é ignorância, não é chatice, maltratar ninguém, forçar ninguém, mas instruir. Porque se a gente não instruir, se eu fui instruído para chegar ao Senhor Jesus, o Espírito Santo, então aqui ele está dando uma palavra para que eu passe para você, e com certeza você vai chegando aos poucos, vai sempre ouvindo as palavras aqui, vai ter uma direção e vai refletindo entre você e Deus. E com certeza vai chegar ao objetivo a qual Deus quer você, quer sua alma. Mas isso não quer dizer que você toma a decisão agora com empolgação. Não, porque nada empolgado. Tem gente que faz forçar a pessoa, aceita Jesus de todo jeito, aquilo outro, e a pessoa aceita na empolgação e daqui a pouco sai. Não, não é assim. Eu não fui assim. Eu não fui desse jeito. Eu não fui ser cristão do dia para a noite, não. Eu fui sim, refletindo. Eu fui reconhecendo. Eu fui a cada ano tendo vitória. Cada ano eu via que a minha vida não era mais aquela mesma. Quando eu comecei a ir à instrução do Senhor, eu fui vendo que as coisas iam crescendo. Eu ia saindo da humilhação, saindo daquela situação de estar na mão das pessoas. E aí eu vi o agir de Deus, aí eu refleti e disse, não, eu preciso só do material. Eu vou me entregar ao meu Senhor. Mas não foi por causa de alguém, por força, não. Foi o próprio Espírito Santo, como aqui eu estou dizendo. É você e Deus. Vai refletindo e com certeza você vai chegar ao que o Senhor quer. Não é o que eu quero, nem que pastor nenhum quer. Mas o que o Senhor quer, e Ele quer você. Com certeza, né? Você reflete, mas isso não quer dizer que você não vai sair com vitória. Deus não faz acepção de pessoas. Só uma pessoa que já é convertido vai obter vitória. Só uma pessoa que já é convertido vai prosperar. Não, a prosperidade Deus quer para todos aqueles que recorrem a Ele. E você está recorrendo ao Senhor. E hoje chegou resposta para você. E como eu já disse, vai refletindo e se entrega a Jesus para que tenha vida eterna. Para quando chegar aquele dia, você banquetear com o Senhor
e receber a coroa de Jesus. A Bíblia diz que ele vai dar uma coroa a cada um, vai servir o banquete, vamos ver o Pai, em nome do Senhor Jesus, vamos ver lá o povo que já foi lá resgatado pelo Senhor, vamos ver Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, vamos ver todos, né? Especialmente que é o Pai, o Filho, né? E o Espírito Santo. Com certeza está lá nos anjos, santo, 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 e vamos ter as maravilhas. Com certeza ele quer para todos, independente de religião, independente da sua situação. Ele está falando com muito amor para todos, porque ele não quer perder você. Então você, ele diz, você é meu. Então sai daí com vitória em tudo que você vai buscar, nas orações a gente vai agora e cai por terra todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, vamos entrar agora para a guerra e a vitória é nossa. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, grandioso, poderoso, tu és, meu Deus. Então, em nome do teu Filho amado Jesus, que vem agora com tua unção, com teu poder, em nome do Senhor Jesus, o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não despreza ninguém, Senhor, e nem faz acepção de religião, mas sim para todos aqueles que chegam a ti, o Senhor vai vitória. Então, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, todo mal seja destruído, tudo aquilo que está oprimindo, tudo aquilo que está prendendo nossa vitória, aquilo que está deixando a gente muitas vezes entristecido. Eu e teu povo, Senhor, estamos aqui numa união só, Pai. Tudo aquilo que faz chorar, tudo aquilo que vem oprimir, tudo aquilo que vem atrapalhar, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Que haja novo cenário, que o cenário que o Senhor tem para nós é um cenário de vitória, é um cenário de alegria. Aleluia, o choro cessar, mas sim pode chorar, mas chorar de alegria. E chegou agora a resposta em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está derrubando todo o mal, destruindo tudo aquilo que estava nos atrapalhando, destruindo tudo aquilo que estava nos oprimindo. Em nome do Senhor Jesus, se prepare para a nova vida, se prepare sim para ver teus sonhos muito além ser realizado pelo Senhor. E eu creio na resposta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que seja agora, Senhor, tudo consagrado com teu óleo santo, o óleo do teu altar, o óleo da tua botija, com porção dobrada, tudo foi apresentado e passa a ser abençoado pelo Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então está aqui para você o que foi apresentado, tudo já está ungido, você já está com posse de vitória. Para quem está chegando agora, aqui ó, onde está meu dedo, você observe bem, um pouco desta água, você mistura nas águas de beber antes de você consumir, mistura as águas de beber, seja qual recipiente que tiver de água aí, põe na atitude de fé, né? Na garrafa, você pega, balança, no copo, você mexe para misturar a água que foi ungida com as águas que não foi apresentada a Deus, seja na piscina, seja onde for, para lavar a casa, lavar o que for você usar na fé, seja para o que for, até para você próprio, uma situação que você está sem força, chega a força de Deus. Né? Não precisa eu entrar aqui com detalhes, seja para o que você estiver precisando, tanto homem e mulher, com certeza, né? Seja algo pessoal seu, vai ser resolvido e você vai glorificar a Deus, porque Deus não é limitado. Ele faz o impossível naqueles que acreditam nele. Então tome posse da vitória, vou fazer a oração final e sai daí com resposta. O que eu peço para você, a única coisa é que você se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Só isso que eu quero de você, para que o canal cresça e chegue a mais gente. Né? Essas palavras foram ditas pelo Senhor e você me entendeu o que eu quis dizer e eu tenho que estar aqui na verdade. Né? Com a verdade de Deus, sem machucar ninguém, sem oprimir ninguém, porque eu não fui oprimido, porque eu vou oprimir alguém. Então essas pessoas que oprimem aí não é Deus, é sim o inimigo, porque Deus não oprime ninguém. Deus é amoroso. Deus é educado, ele mostra amor com as pessoas. Então, todos aqueles que servem a ele com carinho, com sinceridade, que está na verdade da palavra, ele trata as pessoas sem pressão, sem enganar e sem querer levar proveito de ninguém, como eu estou aqui para não levar proveito de ninguém. Então, só quero isso de você, certo? E você que está a ouvir aí do lado, que não sabe que canal é esse, é TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam. Vamos orar agora a parte de concluir, né? E agradeço a todos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz, que Deus te abençoe.